E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus. Fez lodo e untou-lhe os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Jesus ouviu o que tinha expulsado e, encontrando-o, disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Palavra de ensinamento, palavra de maravilha. Neste capítulo, João vê 4 reações diferentes em relação a Jesus. Os vizinhos revelaram-se surpresos. Muitos deles não creram. Os fariseus mostraram descrença e preconceito. E os pais creram, mas se mantiveram calados por medo de estarem sendo retaliados por aqueles que estavam contra Jesus. O homem curado mostrou uma fé crescente naquele que o havia curado. Ah, que coisa mais linda! Um pouco mais adiante, o Senhor Jesus faz uma profecia. Ele diz: Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-se, disse: Crês tu no Filho do Homem, no Filho de Deus? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto. É aquele que fala contigo. Quanto mais aquele homem experimentava a sua vida dentro de Jesus, nas palavras do Mestre, mais a sua fé se fortalecia. Ele não ganhou apenas uma visão nova, fisicamente falando, mas também recebeu uma visão espiritual, pois ele primeiro reconheceu Jesus como um profeta, no versículo 17, depois como seu Senhor e Salvador. Quando nós nos voltamos para Cristo e começamos a vê-lo de maneira diferente, a vê-lo como ele realmente é e a entender o que ele faz. Quando nós nos dispomos na palavra a ouvir o que realmente Jesus deseja de nós e deixa ele nos tocar os nossos olhos, abrir nossas visões aos cegos,
O Senhor começa a operar milagres e maravilhas. O Senhor começa a usar das palavras imprimidas dentro de ti e de mim. O Senhor abre a vista aos cegos. Também disse que Ele veio a fim daqueles que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Os fariseus ficaram muito ofendidos por Jesus ter mostrado que eram espiritualmente cegos. Jesus também lhes disse que somente a cegueira, a teimosia, a estupidez, a rebelião, a falta de busca, a falta de obediência poderia ser o motivo deste comportamento, desta cegueira espiritual. Mas aqueles que permanecem abertos àquilo que Deus tem nos dado, àquilo que Deus tem nos ensinado, a sua visão aumenta como da águia, a ponto de você enxergar os planos de Deus e ter, como está escrito em Efésios 1, o discernimento espiritual. Eis que coloco sobre ti o espírito de revelação e sabedoria. Mas rejeitou os que tomavam complacentes, ou melhor, rejeitou aqueles que desejavam permanecer cegos, que aceitavam a sua condição, em vez de olhar para aquele que era a vida, que era o próprio Deus encarnado, de entender em discernimento espiritual, na visão espiritual, que o próprio Jesus é aquele que dá vista aos cegos, é aquele que mostra o caminho e o direcionamento, é aquele que faz com que o seu espírito traga um novo olhar para cada situação, através de sua palavra. Queridos, e nesta noite, nesta manhã, nós pedimos a Ti, Abba, nosso amado, nosso Deus, que o Senhor, que nos fez do barro, que nos diz que somos um caco entre outros cacos de barro, e que o Senhor é quem sabe a maneira de trabalhar dentro do nosso coração. Clamamos a Ti, põe a mão em nossos olhos espirituais, nos nossos olhos do entendimento, nos nossos olhos carnais. Traz novamente a visão, Senhor, a visão de que nós podemos confiar na Tua palavra e termos o caminho completo diante de nós quando a lemos. Jesus, ponde as Tuas mãos na visão espiritual de cada um dos Teus filhos nesta semana. Trabalhe, Senhor, de forma, Senhor, que possa ser revelado tudo aquilo que está oculto dentro de si mesmo, dentro das pessoas ao redor e dentro da sua palavra, em nome de Jesus. Compartilhe com a pessoa que você sabe que precisa que o Senhor abra os olhos e essa pessoa precisa entender a vontade de Deus. Que você possa ligar no céu e na terra, que hoje o Senhor coloca as mãos na sua visão espiritual, emocional e física. Que você possa deixar aí o seu comentário das vezes em que você parecia completamente cego para uma situação e o Senhor abriu os teus olhos e te deu testemunho. Aqui é a apóstola Ruth, da Igreja Cura para as Nações, em mais um tempo de cura. Esta palavra foi ministrada em João, capítulo 9. Que Deus os abençoe. Eu amo você.